enfim reunir todos vocês no mesmo lugar, filhos de um mesmo Pai. Me proteja, Santa Teresinha. Me proteja, minha Santa Teresinha. Eu não lembro de nada a não ser de nomes. Por isso muitos têm medo de mim. E ninguém me contraria. Porque eu estou no mundo. Sim! No mundo em que tudo que resta das pessoas são apenas nomes. Por toda parte. Nomes. Por toda parte. Descem pelas pernas das mesas, se enfiam no cabelo, eu esbarro nele, tropeço nele, meu Deus. Até quem sabe se talvez Paulo esteja aqui, ao meu lado, rindo de... Não, Paulo não. Me abraçando, me beijando, quem sabe. Até me admiro, Paulo. Que faço ideia de mim? O quê? Eu? Ah, você não me conhece. Mas olha, eu nunca fui à Quinta da Boa Vista. As outras me convidavam e eu... Que esperança! Longe de mim, Paulo. Longe de mim, seu maldito. Seja quem fores, eu te odeio. Odeio um Paulo que não conheço. Nunca vi. Mas... Você nunca viu Paulo? Paulo será um de vós? Um de vós será Paulo? Eu não vejo seu rosto. De ninguém aqui. É um de vós? Tem certeza da sua própria existência? Respondam! Ou sois uma visão minha? Mas a vossa cadeira? Não! Qualquer uma menos essa. Nesta rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo, etc, etc, etc. Eu vou cantar essa, que é mais bonita. Nesta rua. Ai, não! Vossa maldita! Meus deuses só sabem tocar isso. Valsa que me faz sonhar com Paulo e Sônia. Uma Sônia translúcida e um Paulo engraçado. Doutor Juqueira gostava da valsa número 6. Toca a valsa, minha filha, toca, pelo amor de Deus. Paulo, eu te odeio. E por que, Paulo? O que fizeste de meu rosto? De meus 15 anos? Se eu pudesse cravar minhas unhas nessa carne do teu pescoço! Me diz ao menos o que eu fui de ti. Não? Ai, meu Deus. Dia e noite a mesma coisa. Meu marido? Às vezes eu acho que ele não quer que eu seja fiel. Você devia ter mais dignidade. Que inferno! Eu tenho a impressão de que nós somos dois loucos.
sempre controlando as minhas coisas. Ele não tem confiança nenhuma em mim, eu tenho até medo do que ele pode fazer. Todos os dias ele me culpa pela sua paralisia, mas eu não sou culpada. Ele me acusa de constantes traições, mas eu nunca tive um amante sequer, eu não contraí. Roberto já me beijou uma vez, mas eu não fiz mais nada. Eu me martirizo e eu chego a pensar que seria melhor se ele morresse. Não, isso é horrível, isso é horrível. Eu não posso mais lidar com isso. Eu não posso, eu tenho medo, mas eu não posso. Eu escrevi uma carta. Eu fugirei. Isso será o meu último rastro. Ela diz assim: parto com Humberto. Nunca mais voltarei. Eu não quero seu perdão. Adeus. Ouve, meu bem. Eu estou aqui. Eu só acredito em você. Mas se bem que eu não significo nada. Selminha não veio. Selminha mandou dizer que não vem. Selminha te odeia. Disse que não quer mais ser tua mulher. Ela disse que você e o rapaz eram amantes. Amantes, Arandi! Eu só queria o teu beijo. Selminha não iria querer te beijar, mas eu não sou uma criança. Eu morreria com você. Nós dois juntos, Arandi. Eu morreria. Eu só acredito em você, Arandi. Me diz, confessa pra mim, me dá um sinal. Você o amava? O atropelado, Arandi, você o amava? Eu só acredito em você, meu bem. Eu não sou como Selminha. Eu nunca te julgaria. Eu te amo, eu não te julgaria. Eu não sou igual a Selminha, Arandi, não. Mas se bem, do que adianta agora? Você está morto. Morto, Arandi. Você está morto! Maior desgraça foi a seguinte: eu não tive o defeito de visão que as outras mulheres da família têm. Eu era garotinha e eu via os meninos. Eu não tinha que não, mas via. Mas você também via os homens. Eu comecei então a pensar: se eu me caso, eu não vou ter a náusea. Eu fiquei com essa ideia na cabeça, me atormentando. Eu não dormia direito, estava emagrecendo. Eu comecei a ficar, acho que meio doida. Eu ouvia vozes me chamando, me aconselhando à perdição. Eu comecei a me dar com soldados, embacadiços. Eu fiquei muito amiguinha de um rapaz que trabalhava com joias. Mas a minha preferência maior era para os senhores de mais idade. Tive uma pessoa que me trouxe do norte uma toalha de renda tão bonita que eu não quis vender. Pois foi essa pessoa que faz de meu filho. Estava em viagem quando dei a luz. Acho que nem soube. Então eu disse: quero tudo de bom e do melhor para meu filho. A começar pelo colégio caro. Outra coisa. Fiz questão que meu filho não saiba nunca a mãe que tem.
Estava nos braços da ama e era sujeita a convulsões. Doutor, eu disse ao médico, sabe meu filho, querendo salvar o Anjinho, eu liguei que não fazia questão de conta. O doutor me olhou muito. E ao lado estava meu filho, com febre, respirava cansado assim, olhos fechadinhos, fechadinhos. E o doutor me olhava sem dizer uma palavra, até que falou baixo: não é o seu dinheiro que eu quero. Veja pra mim com seus olhos de fogo. E também disse outra coisa. Disse que eu reconhecesse a minha profissão. Quando espiei, estava morto. Meu filho estava morto. Eu nunca enterraria um filho meu. Um filho nascido de mim? Enterrar só porque morreu? Não, isso não. Eu vesti nele uma camisolinha de seda toda bordada à mão. Eu comprei 3 maços de vela. Quando acabava uma vela, acendia a outra. Eu fiquei velando não sei quantos dias, não sei quantas noites. Até que bateram na minha porta. Tinham feito reclamação porque não se podia suportar o cheiro que eu via na casa. Mas eu juro, eu dou minha palavra de mãe que o cheiro não vinha de lá. Vinha de outro lugar, não sei. Mas de lá não. De lá não. E sabe quem foi fazer a denúncia? Uma vizinha que não se dava comigo. Levaram um Anjinho. Ah, mas eles tiveram que me amarrar, porque senão eu não deixava. Eu fiquei com um ódio de mim, de tudo. Eu fiquei com mais nojenta da vida que levava. Eu quis quebrar os móveis, ia jogar pela janela o jarro, partiu o espelho do guarda-vestidos. Mas a senhoria me convenceu que não. E disse que o guarda-vestidos ainda não estava pago. Então, eu jurei que havia de ser uma senhora de bom conceito. E aqui estou. Olha lá, essa família louca. Quando acabar o maluco sou eu. Tia Ruth falando pra mamãe que ela tem que ter vergonha de mim. Tem que ter vergonha de mim. Por quê? Porque eu sou louco? O papai é outro. Vive falando que eu odeio, mas ele não conta que me batia. Uma vez, ele me espancou tanto que eu fui parar no hospital. Agora fica aí pagando de puritano. Nem a minha irmã Glória, que falou que prefere me ver morto. Mas me prefere me ver morto a quê? Porque eu não concordo com as coisas que acontecem aí. Meu irmão fica numa competição.
Edmundo o tempo todo falando que Dona Senhorinha, minha mãe, prefere muito mais a ele do que a mim. Nessa família todo mundo é louco. E eu grito sim. Eu grito porque eu não consigo ver esse tipo de coisa. Mamãe, por exemplo, querendo matar o papai. Tá certo, eu não concordo com muitas coisas que ele faz. Mas eu não quero que isso aconteça na minha família. Mas eu sei porque eu fiquei assim. Eu lembro. Foi um ladrão que entrou no quarto naquele dia? Não. Foi mamãe. Eu lembro. Aquele dia eu já tinha ido dormir. Escutei baterem a porta. Eu sabia que era ela. E logo pensei. Ela veio me dar um beijo de boa noite. Como sempre fazia. Aí... Ai, Dona Senhorinha. Ela foi até a cama, colocou a mão sobre a minha cabeça. Começou a passar a mão em mim. Eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido antes. E aquilo ali ainda me toma hoje. Ai, Dona Senhorinha! Ai, eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro você acariciando meu corpo, mamãe. Cadê mamãe? Cadê você, Dona Senhorinha? Eu quero teta! Não, Benito. Você pensa que sabe de muito. O que você sabe é tão pouco. Eu falo pra ti e pra mim mesmo. O Herculano me interessou logo de cara. Eu te confesso. Talvez porque vi uma morte. Uma morta entre nós dois. E a ferida no seio. Eu não sou como as outras. Eu mesma não me entendo. Eu cismo desde garotinha. Eu vou morrer de câncer no seio. Um palpite, sei lá. Um dia Herculano veio. Veio e eu me esnobei. Até dizer que eu estava com outro freguês. Mas por dentro a minha vontade era de morder, de arranhar, de beijar o corpo todo. Naquela noite eu era capaz até de... Nem sei. Eu com o freguês e ele do lado de fora, alucinado. E aí eu conheci o Serginho, o filho de Herculano. O que eu poderia ter feito? Velho corno. Velho corno. Um mês depois, Herculano e eu nos casamos. No civil e no religioso. O Serginho foi um dos padrinhos. Na igreja eu só queria gritar, burra! Eu pensei que podia me casar. Mulher da zona não casa! O seu filho fugiu com um ladrão boliviano.
Eles foram no mesmo avião. No mesmo avião. Eu estou só. Eu vou morrer só. Eu não quero nada no meu túmulo, não ponham nada. Enquanto a você, velho corno. Maldito você. Maldito teu filho. E essa família só de tias. O seu filho fugiu com um ladrão boliviano. Eles foram no mesmo avião. No mesmo avião. Eu estou só. Eu vou morrer só. Eu não quero nada no meu túmulo, não quero nada. E quanto a você, velho corno, maldito você, maldito teu filho e essa família só de tias. Meu Deus, me desculpe, eu fiz tanto mal a tantas pessoas. Mas eu estou arrependido. Eu prometo seguir o caminho do Senhor em meu coração. Isso! Assim! Continuem acreditando em mais mentiras. Tudo isso é uma falsidade sem fim. E ainda assim, serei eu, Diabo da Fonseca, um Beelzebub, a mostrar as mentiras diante de vocês. Então vamos lá. Vocês acham mesmo que podem fazer o mal que quiserem pelo tempo que for e no fim se redimir e aceitar Deus no coração que irão para algum lugar, para o céu, escutar música clássica todo dia enquanto um anjo serve uvas em suas boquinhas? Acreditam mesmo que o burro que trepava com sua mão, a prostituta que deu pro filho do marido e até a irmãzinha que cobiçava o cunhado merecem o céu? Vocês, humanos, acreditam em qualquer coisa muito fácil, capite? Mas eu vou contar um segredo. É tudo uma grande farsa! É falsa a família, é falsa a amante, é falsa a visão, é falso o amor. Nenhum resquício de sanidade se salva. É todo mundo insano por dentro. Me proteja, minha Santa Teresinha. Eu não lembro de nada, não sei de nós.
Nunca mais voltaria a A loucura faz parte da condição humana. Basta saber o quão louco é cada um. Qual o grau da sua loucura? Qual o grau da sua loucura? Qual o grau da sua loucura? Qual o grau da sua Da minha loucura? loucura? Qual o grau da sua loucura? Qual o grau da sua loucura? Da minha loucura? Da nossa. Qual o grau da sua loucura? Da nossa. Qual o grau da sua loucura? Da nossa. Foi feita uma feira de exposições de ideias relacionadas ao nosso tema gerador, o lúdico do processo criativo e a formação do olhar do espectador. Duas lousas na feira foram importantes para que o grupo surgisse. Uma tinha como foco as obras de Nelson Rodrigues e a outra focava no lado obscuro do ser humano e o uso de audiovisual. Esses grupos se uniram e assim surgiu o Oito Faces, explorando o lado obscuro do homem através de textos do Nelson Rodrigues, com o uso de vídeos durante o seu processo. Organização de ideias. Depois da primeira ideia, o grupo se reuniu para escrever o projeto. Definimos que nosso objetivo é trazer um incômodo ao público, apresentando os problemas da sociedade brasileira com um personagem
de 8 obras diferentes do autor Nelson Rodrigues. Queremos propor a reflexão com as críticas das questões sociais. Além disso, foi elaborado um plano de ação com todo o cronograma a ser seguido e as divisões de textos foram feitas. As obras escolhidas foram A Mulher Sem Pecado, Vestido de Noiva, Álbum de Família, Doroteia, Valsa número 6, Viúva Porém Honesta, Beijo no Asfalto e Toda Nudez Será Castigada. Pesquisa. O primeiro processo de pesquisa foi entender um pouco mais sobre a vida de Nelson Rodrigues por meio da busca de textos e do documentário Personagem de Si Mesmo. A intenção era conhecer o autor e compreender o que o motivava a escrever. Nelson nasceu em Recife, em 1912, e faleceu no Rio de Janeiro, em 1980. Mudou-se com 5 anos para o Rio e foi a sociedade carioca que inspirou suas histórias. Nelson começou a escrever com 13 anos no jornal de seu pai, e sua primeira peça teatral foi A Mulher Sem Pecado. Foi um escritor polêmico, com histórias que retratavam o adultério, o incesto, a prostituição, além de assassinatos e loucuras. Teve peças censuradas e marcou o teatro moderno. A nossa pesquisa continuou por meio da leitura dos 8 textos escolhidos. Apesar de cada integrante do grupo ter se aprofundado mais em apenas uma peça, vimos a necessidade de todos lerem todos esses textos para entendermos como as histórias conversam entre si. Além disso, nossa pesquisa se estendeu em Brecht, Sábado Magaldi, Cartola e ideias de figurinos e maquiagens a serem explorados. Leitura dramática. Para a etapa de leitura dramática, foi escolhido o terceiro ato de Álbum de Família, de Nelson Rodrigues. A peça retrata a família que, sob a visão do locutor, que espelha a da opinião pública, é perfeitamente normal e feliz, mas a intimidade no lar é caracterizada por uma rede de paixões incestuosas e perversões diversas. Escolhemos por fazer essa leitura em um espaço aberto, experimentando como e se o nosso tema se encaixaria nesse tipo de ambiente. Fizemos uma leitura parados e trouxemos elementos para caracterizar o espaço, retratando a fotografia de uma família da época. E essa etapa do projeto contou com uma discussão a mais. Os alunos do PET Trampolim assistiram a essa leitura e o grupo sentiu a necessidade de conversar com esses alunos para explicar o que tinha sido feito. Foi um momento interessante de analisar as escolhas que fizemos. Ao colocar a ação em um espaço aberto, qualquer pessoa que passasse poderia parar para ver, sem ter uma contextualização do projeto. Nós notamos que muitas vezes dialogar com o público é essencial para que nossa mensagem seja recebida plenamente. Experimentação corporal. Até essa etapa, estávamos muito focados na teoria, textos e pesquisas. Surgiu a necessidade de experimentarmos os personagens no corpo e fizemos uma série de jogos de interação que iam desde o andar até as falas, e jogos de conexão entre atores, gerando concentração e foco. Foi nessa etapa que entendemos a importância da música para nós. Cartola, contemporânea Nelson Rodrigues, tem muitas músicas que dialogam com as histórias escolhidas, e essa foi uma ferramenta importante para que nos uníssemos mais em exercícios e mantivéssemos o foco. A música funcionou como uma maneira de deixar o grupo todo na mesma vibração e as coisas fluíram de forma mais interessante. Audiovisual. Como parte do nosso projeto, surgiu a vontade de trazer as histórias para o contemporâneo através do uso das redes sociais. Criamos um Instagram para o grupo e utilizamos os stories para postar o dia a dia de cada personagem. A ideia era retratar a vida superficial apresentada na internet e comparar com a realidade já conhecida através das obras. O grupo se reuniu na Casa da Cultura para continuar as gravações. Como proposta, cada ator descreveu sua personagem e a obra escolhida. Cada vídeo foi utilizado como divulgação do projeto no perfil do Instagram. Além disso, fizemos gravações de partituras corporais e jogos experimentados em conjunto.
Abertura de processo. O conceito da nossa abertura de processo foi trazer o público para um ensaio aberto. Inicialmente, apresentamos os stories dos personagens que foram postados no Instagram e em seguida fizemos um exercício de caminhar e correr pelo palco. Além disso, fizemos um jogo de conexão entre os integrantes com a música Preciso Me Encontrar, de Cartola. Separamos trechos de cada texto para uma leitura dramática feita por uma das atrizes. Enquanto a leitura acontecia, cada personagem trazia sua interpretação para o corpo. Todas as etapas da abertura de processo foram gravadas para serem usadas pelo grupo. Utilizamos a quebra da quarta parede para trazer a diferença entre personagem e ator. Novas referências. Com a abertura de processo, surgiram novas discussões e sugestões para o projeto. Tivemos novas referências que alimentaram mais pesquisas, como o Grupo Carmim, que é um grupo do Rio Grande do Norte que tem como elemento importante de suas peças o audiovisual. Para a peça Por que Paris, o material captado e projetado cria uma espécie de dramaturgia paralela, criada com recursos que primam pelo feito ao vivo e em diálogo com a cena. Além disso, o grupo conta com edição em tempo real e projeções em diferentes superfícies. Cristiane Jataí também foi uma nova referência para o grupo. Diretora, dramaturga e atriz nascida no Rio de Janeiro, Cristiane utiliza em seus espetáculos uma relação entre teatro e cinema, trazendo para o palco câmeras que filmam em tempo real, interrompem a ação dos atores através da noção de corte e compõem, juntamente com recursos teatrais e performáticos, uma obra hibridizada. O grupo seguiu pesquisando outras referências, como Otto Lara Rezende e Eurico Silva. Além disso, continuamos com a elaboração e ensaio da cena para a síntese do projeto. Com esse projeto, tivemos contato com diferentes funções dentro do teatro e pudemos aprender mais sobre Nelson Rodrigues e todas as nossas referências. Optamos por priorizar artistas brasileiros e, assim, conhecer um pouco mais sobre o teatro nacional. Além disso, por meio do lúdico, pudemos criar um projeto que tivesse a personalidade do grupo e assim transmitirmos ao público as características do universo rodriguiano, tendo em vista a importância do autor para o teatro brasileiro com a sua dramaturgia ímpar. Boa tarde. A gente queria agradecer a todo mundo que veio assistir. Essa foi a síntese do nosso projeto. A gente apresentou uma cena e um vídeo para explicar como foi todo esse processo pra gente. Agora a gente vai dar um intervalinho de 5 minutos e a gente volta para um bate-papo. Se vocês quiserem continuar aqui para a gente conversar, tirar algumas dúvidas, fiquem à vontade, tá bom? Obrigada.